Pedro tem muitas notas de 2 e de 5 reais. Ele precisa pagar uma conta de 20 reais. De quantas maneiras diferentes Pedro pode pagar essa conta sem receber troco? O objetivo é somar exatamente 20 reais usando apenas notas de 2 e de 5. Vamos chamar a quantidade de notas de 2 de X e as de 5 de Y. Repare que qualquer quantidade de notas de 2 reais sempre resultará em um valor par. Como o total de 20 reais também é par, a parte paga com notas de 5 reais obrigatoriamente deve ser um valor par. Os múltiplos de 5 que são pares são aqueles que terminam em zero. Vamos listar esses múltiplos que não passam de 20. Primeira possibilidade, usar 0 reais em notas de 5. Isso nos obriga a usar 10 notas de 2 reais para completar os 20. Segunda possibilidade, usar 10 reais em notas de 5, que são 2 notas. O restante, 10 reais, é pago com 5 notas de 2. Terceira possibilidade, usar 20 reais apenas com notas de 5. Isso dá exatamente 4 notas de 5 reais e nenhuma de 2. Contamos 3 maneiras diferentes no total. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. Para sair com o caminhão de número 1, o manobrista do estacionamento precisa movimentar para frente ou para trás a menor quantidade possível de caminhões. Qual é o número do terceiro caminhão que o manobrista deve mover? Para o caminhão sair, ele precisa que o caminhão 2 saia da frente dele, movendo-se para baixo. Porém, o caminhão 2 está bloqueado pelo caminhão 4. Então, o 4 precisa se mover para a esquerda. Mas o caminhão 4 só consegue ir para a esquerda se o caminhão 5 subir e liberar o espaço. Agora vamos montar a sequência real de movimentos. O primeiro a ser movido deve ser o caminhão 5 para cima. Com o espaço livre, o segundo a ser movido é o caminhão 4 para a esquerda. Finalmente, com o caminho livre, o terceiro caminhão a ser movido é o 2, para baixo. A questão pergunta justamente qual é o terceiro caminhão da sequência. O terceiro caminhão é o de número 2. João atribuiu um número a cada letra do alfabeto. Somando os valores das letras, ele obteve 40 para jabuti, 19 para cabra e 55 para jabuticaba. Qual é o valor que ele atribuiu à letra R? Primeiro, vamos anotar os valores que o João deu para as duas primeiras palavras. Jabuti vale 40 e cabra vale 19. Agora, vamos ver o que acontece se somarmos essas duas palavras juntas. Jabuti mais cabra resulta em 59. Repare nas letras. A soma de jabuti com cabra contém todas as letras de J, A, B, U, T e C, A, B, R, A. O enunciado diz que a palavra jabuticaba vale 55. Vamos comparar as letras dessa palavra com a nossa soma anterior. Percebeu a diferença? A nossa soma tem a letra R, mas a palavra jabuticaba não tem. Todas as outras letras são idênticas. Então, para achar o valor de R, basta subtrair o valor de jabuticaba do total da nossa soma. 59 menos 55. Fazendo a conta, descobrimos que R vale 4. A alternativa correta é a letra D. Bolas numeradas de 1 a 5 foram colocadas em uma balança de duas formas. 3 bolas pesam 1 kg e 2 pesam meio quilo. Na primeira pesagem, as bolas 1, 2 e 3 equilibram com as bolas 4 e 5. Na segunda, as bolas 2 e 5 pesam mais que as bolas 1 e 4. Quais delas pesam meio quilo? Primeiro, vamos calcular o peso total de todas as bolas juntas. A primeira balança está em equilíbrio. Isso significa que o peso total de 4 kg está dividido igualmente entre os dois pratos. Olhando para o prato da direita, temos as bolas 4 e 5 totalizando 2 kg. Como o peso máximo de cada bola é 1 kg, as duas só podem pesar 1 kg cada. No prato da esquerda, as bolas 1, 2 e 3 também somam 2 kg. Para isso ser verdade, uma delas deve pesar 1 kg e as outras duas devem ser as de meio quilo. Agora vamos para a segunda balança.
Sabemos que as bolas 4 e 5 pesam 1 kg cada. Vamos substituir esses valores na desigualdade. Cancelando o valor de 1 kg de cada lado, descobrimos que a bola 2 é mais pesada que a bola 1. Se a bola 2 é mais pesada, ela deve ser a que pesa 1 kg. Logo, as bolas 1 e 3 são as que pesam meio quilo. Joãozinho desenhou uma cruz formada por 12 segmentos de 1 centímetro cada. Depois, ele desenhou novas figuras sempre encaixando uma cruz na anterior. Qual das alternativas pode ser o comprimento do contorno de alguma dessas figuras? Primeiro, vamos olhar para a figura 1. Ela tem 12 segmentos de 1 centímetro, então seu contorno total é 12. Na figura 2, quando encaixamos as cruzes, 3 segmentos de cada uma ficam escondidos no meio, representados pelas linhas pontilhadas. Assim, o contorno da figura 2 é a soma das duas cruzes menos esses 6 segmentos internos, resultando em 18 centímetros. Para a figura 3, adicionamos mais uma cruz e perdemos mais 6 segmentos no novo encaixe. O contorno sobe para 24. Perceba o padrão: a cada nova cruz, o contorno aumenta sempre 6 centímetros. Isso significa que o contorno será sempre um múltiplo de 6. Agora, basta testar qual alternativa é divisível por 6. Um número é múltiplo de 6 se for par e a soma de seus algarismos for múltipla de 3. Vamos testar o 2028. Ele é par e a soma 2 mais 0 mais 2 mais 8 é igual a 12, que é múltiplo de 3. Como 2028 é o único múltiplo de 6 entre as opções, ele é o único comprimento possível para o contorno. Resposta correta, letra C. Rafael fez 4 cortes em seu canudinho de 16 centímetros de comprimento. No primeiro corte ele dividiu o canudinho ao meio e, em cada um dos outros 3 cortes, ele dividiu ao meio um pedaço já cortado. Ao terminar os cortes, Rafael percebeu que ficaram pedaços de apenas 2 comprimentos diferentes. Qual é o comprimento dos pedaços menores? Começamos com o canudinho inteiro de 16 centímetros. No primeiro corte, ele é dividido exatamente ao meio. Após o primeiro corte, temos 2 pedaços iguais de 8 centímetros cada. No segundo corte, Rafael escolhe um desses pedaços de 8 e o divide ao meio, resultando em 2 pedaços de 4. Agora temos 3 pedaços, um de 8 e 2 de 4. No terceiro corte, se dividirmos um pedaço de 4 ao meio, teremos pedaços de 8, 4, 2 e 2. O problema diz que, após o quarto corte, restam apenas 2 comprimentos diferentes. Para isso acontecer, precisamos eliminar o comprimento que está sobrando. Se no quarto corte dividirmos o pedaço de 4 centímetros ao meio, ele vira 2 pedaços de 2 centímetros. Assim, ficamos apenas com pedaços de 8 e 2 centímetros. Outra opção seria dividir o pedaço de 8 centímetros do passo anterior. Ele viraria 2 de 4 centímetros, resultando em 3 pedaços de 4 e 2 de 2. Note que em qualquer uma das combinações válidas, o comprimento dos pedaços menores é sempre de 2 centímetros. Portanto, a alternativa correta é a C. Marcelo escreveu os números de 1 a 8 nos círculos da figura. A regra é: círculos conectados não podem ter números consecutivos. Quais números estão nos 2 círculos cinza? Primeiro, vamos observar os 2 círculos centrais da figura. Note que cada um deles se conecta a quase todos os outros. Como existem 8 círculos no total, cada círculo central está conectado a 6 outros, restando apenas um único círculo com o qual ele não faz contato. A regra diz: vizinhos conectados não podem ser consecutivos. Números como 2, 3, 4, 5, 6 e 7 possuem 2 vizinhos consecutivos cada. Se colocarmos o número 3 no centro, seus 2 inimigos, 2 e 4, teriam que estar no único círculo não conectado. Mas só cabe um número lá. Isso é impossível. Os únicos números que possuem apenas um vizinho consecutivo são o 1, vizinho do 2, e o 8, vizinho do 7.
Portanto, 1 e 8 devem ocupar os centros. Se o 1 está em um centro, o seu único consecutivo, o 2, deve obrigatoriamente estar no círculo que não se conecta a ele, o círculo cinza da extremidade oposta. Da mesma forma, se o 8 está no outro centro, o seu consecutivo 7 deve estar no outro círculo cinza para não haver conexão direta. Assim, concluímos que os números nos círculos cinza são 2 e 7. Alternativa A. É recomendável que o peso total da mochila de um estudante não ultrapasse 12% do seu peso. Sabendo que Ana pesa 48 kg e sua mochila vazia pesa 760 gramas, qual é o peso máximo recomendado para o material que ela pode levar? Primeiro, vamos identificar os dados. O peso da Ana é 48 kg e o limite da mochila é 12% desse valor. Para calcular 12% de 48, transformamos a porcentagem em número decimal, 0,12. Agora multiplicamos 48 por 0,12 para encontrar o peso máximo total permitido para a mochila. O peso total permitido é 5,76 kg. Mas lembre-se, esse valor inclui a mochila e o material. A mochila vazia pesa 760 gramas. Precisamos passar isso para quilos dividindo por 1000, o que dá 0,76 kg. Para descobrir apenas o peso do material, subtraímos o peso da mochila vazia do limite total. O resultado final é 5 kg exatos. Esse é o peso máximo de material que ela pode carregar. Uma folha retangular de papel, de perímetro igual a 50 cm, foi dobrada ao meio de duas maneiras diferentes. Em uma delas, o perímetro da folha dobrada é 35 cm. Qual é o perímetro da folha dobrada da outra maneira? Vamos chamar os lados da folha original de x e y. Sabemos que o perímetro total é 50 cm. Quando dobramos a folha ao meio, uma das dimensões é cortada pela metade, mas a outra permanece igual. Pense no perímetro. Ao dobrar, perdemos exatamente o comprimento de um dos lados no cálculo do contorno. O problema diz que um novo perímetro é 35. Isso significa que um dos lados da folha original mede 15 centímetros. Vamos chamar esse lado de x. Se o dobro de x é 30, e o perímetro total é 50, sobra 20 para os dois lados y. Logo, o lado y mede 10 centímetros. Agora vamos para outra dobra. Nela, o lado que é reduzido pela metade é o lado de 10 centímetros, que passa a ser 5 centímetros. O novo retângulo terá lados de 15 centímetros e 5 centímetros. O perímetro será 2 vezes 15 mais 2 vezes 5. Fazendo a conta, 15 mais 5 é 20, e 20 vezes 2 dá 40 centímetros. Esse é o perímetro da outra maneira. A temperatura máxima de terça-feira foi 4 graus mais alta do que a de segunda-feira. A temperatura máxima de quarta-feira foi 6 graus mais baixa do que a de segunda-feira. Na terça-feira, a temperatura máxima foi de 25 graus. Qual foi a temperatura máxima de quarta-feira? Primeiro, vamos identificar o valor que o problema já nos deu, a temperatura de terça-feira. O enunciado diz que a terça foi 4 graus mais quente que a segunda. Isso significa que na segunda fez 4 graus a menos. Substituindo o valor da terça, calculamos a temperatura de segunda-feira, 25 menos 4. Agora, vamos para a quarta-feira. O texto diz que ela foi 6 graus mais baixa que a de segunda-feira. Como já sabemos que na segunda fez 21 graus, subtraímos 6 desse valor. Pronto! A temperatura máxima de quarta-feira foi 15 graus. A resposta correta é a alternativa A. Dois livros foram dispostos lado a lado de 3 maneiras diferentes. O comprimento total de cada disposição está na figura, 27, 30 e 24 centímetros. Qual é o comprimento total da disposição desses livros mostrada por último? Primeiro,
vamos comparar a primeira figura com a terceira. Note que o livro azul está na mesma posição em ambas. A única diferença entre elas é o livro laranja, deitado na primeira e em pé na terceira. Subtraindo os valores, descobrimos que o livro laranja deitado tem 3 centímetros a mais que ele em pé. Agora, olhe para a segunda figura, que mede 30 centímetros. Nela, o livro azul está deitado e o laranja está em pé. A pergunta quer saber o valor da última disposição. Nela, o azul continua deitado, mas o laranja agora está deitado também. Como o laranja deitado aumenta o comprimento em 3 centímetros em relação a ele em pé, basta somar esse valor aos 30 centímetros. Outro jeito rápido é somar as duas primeiras figuras e subtrair a terceira. O resultado é o mesmo. Portanto, o comprimento total da última disposição é 33 centímetros. Alternativa B. R$ 50 pirulitos custam R$ 20,25 a mais do que 5 pirulitos. Quanto custam 50 pirulitos? Primeiro, vamos entender a diferença na quantidade de pirulitos mencionada no problema. O enunciado diz que o custo extra de R$ 20,25 corresponde justamente a esses 45 pirulitos a mais. Para encontrar o preço de apenas um pirulito, dividimos o valor total da diferença pela quantidade de pirulitos extras. Realizando a divisão, descobrimos que cada unidade custa 45 centavos. Agora que sabemos o preço unitário, basta multiplicar pelo total de 50 pirulitos que a questão pede. O resultado final é R$ 22,50. A alternativa correta é a letra C. Michel faz sopas com 3 ou mais dos seguintes ingredientes: alho, cebola, salsinha, batata e cenoura. Gabriel quer uma sopa sem salsinha e Rafael quer com alho. De quantas maneiras Michel pode escolher os ingredientes para atender aos dois filhos? Primeiro, vamos listar todos os ingredientes disponíveis: alho, cebola, salsinha, batata e cenoura. São 5 no total. Agora aplicamos as restrições dos filhos. Gabriel não quer salsinha, então eliminamos ela. Rafael quer alho, então ele é obrigatório. Com o alho garantido e a salsinha fora, restam 3 ingredientes para Michel escolher: cebola, batata e cenoura. A regra principal é que a sopa deve ter 3 ou mais ingredientes. Como o alho já está na panela, precisamos escolher pelo menos mais 2. Temos 2 situações: escolher 2 dos 3 ingredientes restantes ou escolher todos os 3. Para escolher 2 entre cebola, batata e cenoura, temos 3 combinações: cebola e cenoura ou batata e cenoura. Para escolher os 3 ingredientes restantes, só existe uma única forma: colocar cebola, batata e cenoura juntas. Somando as possibilidades, temos 3 mais 1, totalizando 4 maneiras diferentes de fazer a sopa. Alternativa C. Na conta armada da figura, as letras representam algarismos distintos e diferentes de zero. Qual é o valor da soma ou mais b mais m mais i mais p? Vamos olhar para a coluna das centenas. Temos a letra O somada a um possível transporte, resultando em 10. Como estamos somando apenas 2 números e o máximo que podemos carregar é 1, concluímos que o só pode ser 9. Agora, vamos para as unidades. M mais P termina em 2. Mas lembre-se, nenhum algarismo é zero e eles são diferentes. Se M mais P fosse 2, os algarismos teriam que ser 0 e 2, ou 1 e 1. Como isso é proibido, a soma deve ser 12. Na coluna das dezenas, temos B mais E, mais o 1 que subiu, resultando em 15, pois o 1 das centenas veio daqui. Dessa forma, subtraindo o 1 que subiu, descobrimos que a soma de B mais I é igual a 14. Agora basta somar tudo: o vale 9, B mais I vale 14 e M mais P vale 12. Somando 9 com 14 e 12, chegamos ao resultado final de 35. Alternativa A.
Um jogo de Tangram foi construído com 7 peças recortadas de um quadriculado no qual o lado de cada quadradinho mede 1 centímetro. A figura a seguir foi montada com 4 dessas peças sem sobreposição. Qual é a área dessa figura? Primeiro, vamos observar que cada quadradinho do grid mede 1 por 1 centímetro, ou seja, cada um tem área de 1 centímetro quadrado. O Tangram completo ocupa um quadrado de 4 por 4 quadradinhos. Então, a área total de todas as 7 peças juntas é de 16 centímetros quadrados. Agora, precisamos identificar quais são as 4 peças usadas na nova figura. Olhando o desenho decomposto, vemos um triângulo grande, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. O triângulo grande ocupa exatamente 1/4 da área total do Tangram original. Logo, sua área é 16 dividido por 4, que resulta em 4 centímetros quadrados. O triângulo médio tem metade da área do triângulo grande. Portanto, sua área é de 2 centímetros quadrados. O quadrado e o paralelogramo do Tangram também possuem, cada um, uma área equivalente a 2 quadradinhos do grid original. Para finalizar, somamos as áreas de todas as peças que compõem a figura: 4 do triângulo grande, mais 2 do médio, mais 2 do quadrado, mais 2 do paralelogramo. O resultado é 10 centímetros quadrados. A alternativa correta é a letra C. No mínimo, quantos dos 10 fatores da multiplicação de 1 a 10 devem ser eliminados para que o resultado seja o quadrado de um número inteiro? Para um número ser um quadrado perfeito, quando decompomos em fatores primos, todos os seus expoentes devem ser pares. Vamos listar o produto de 1 a 10 e decompor cada termo em seus fatores primos. Decompondo os números compostos, o 4 vira 2 ao quadrado, o 6 vira 2 vezes 3, o 8 é 2 ao cubo, o 9 é 3 ao quadrado e o 10 é 2 vezes 5. Agora vamos contar quantas vezes cada primo aparece no total da multiplicação. Temos 8 fatores 2, 4 fatores 3, 2 fatores 5 e apenas um fator 7. Observe que os expoentes de 2, 3 e 5 já são pares. O único problema é o 7, que tem expoente ímpar. Se eliminarmos o fator 7 da multiplicação original, todos os expoentes restantes serão pares, resultando em um quadrado perfeito. Como precisamos remover apenas o número 7, o mínimo de fatores a serem eliminados é 1. Alternativa B. A formiguinha da OBMIP partiu do vértice A e caminhou por 3 arestas consecutivas do cubo da figura. Em quantos vértices diferentes desse cubo a formiguinha pode ter chegado? A formiguinha começa no vértice A. No primeiro movimento, ela pode seguir por 3 arestas diferentes e chegar aos vértices B, D ou I. A partir desses pontos, ela percorre a segunda aresta. Se ela estiver em B, pode ir para A, C ou F. De D, ela vai para A, C ou H. E de I, ela vai para A, F ou H. Note que, após 2 arestas, os destinos possíveis são apenas A, C, F e H. Agora, vamos para a terceira e última aresta. Partindo de A, ela volta para B, D ou I. Partindo de C, ela chega em B, D ou G. De F, ela vai para B, I ou G. E de H, ela chega em D, I ou G. Se listarmos todos os destinos finais sem repetir, a formiguinha pode ter chegado aos vértices B, D, I ou G. Contando esses vértices, temos um total de 4 destinos possíveis. Por isso, a resposta correta é a alternativa C. O tabuleiro 3x3 deve ser preenchido de modo que a soma dos números em cada um dos 4 subtabuleiros 2x2 seja sempre a mesma. Qual é a soma dos números que devem ser colocados nas casas sombreadas? Primeiro, observe que o quadradinho central faz parte de todos os 4 subtabuleiros 2x2. Para facilitar a nossa conta, vamos colocar o valor 0 nele. Agora, vamos calcular a soma do subtabuleiro superior esquerdo, que já tem quase todos os números, 3, 7, 4 e o nosso zero central.
Como todas as somas devem ser 14, vamos para o subtabuleiro superior direito. Temos 7, 2 e o zero central. Quanto falta para chegar em 14? No subtabuleiro inferior esquerdo, temos 4, 1 e o zero central. Somando 5, para chegar em 14, faltam 9. Por fim, no subtabuleiro inferior direito, temos 2, 1 e o zero central. A soma é 3, então faltam 11 para completar 14. A questão pede a soma desses três valores que encontramos nas casas sombreadas, 5 mais 9, mais 11. O resultado final é 25, que corresponde à alternativa C. A cor de cada número de um relógio alterna de preto para branco sempre que um ponteiro passa por ele. À meia-noite, todos começam pretos. A pergunta é: como estarão as cores dos números exatamente às 3 horas e 30 minutos? A regra é simples: cada vez que um ponteiro passa por um número, a cor dele inverte. Se mudar um número par de vezes, volta a ser preto. Se mudar ímpar, fica branco. Vamos analisar o ponteiro das horas. Das 0 hora até as 3 horas e 30, ele passou pelos números 1, 2 e 3 apenas uma vez cada. Agora o ponteiro dos minutos. Em 3 horas e meia, ele dá 3 voltas completas e mais meia volta até o número 6. Nas 3 voltas completas, o ponteiro dos minutos passou por todos os números, de 1 a 12, exatamente 3 vezes. Na última meia volta, ele passou apenas pelos números de 1 até 6 mais uma vez. Agora vamos somar tudo para os números de 1 a 3, uma vez pelas horas mais 3 pelos minutos mais 1 pela meia volta. Total de 5 mudanças. 5 é ímpar, então ficam brancos. Para os números 4, 5 e 6, 0 vezes pelas horas mais 3 pelos minutos mais 1 pela meia volta. Total de 4 mudanças. 4 é par, então ficam pretos. E para os números de 7 a 12, 0 vezes pelas horas mais 3 pelos minutos mais 0 na meia volta. Total 3 mudanças. 3 é ímpar, ficam brancos. Concluindo, apenas o 4, 5 e 6 terminam pretos. Olhando as opções, o relógio que mostra isso é o da alternativa A. Um prêmio foi dado a uma de 5 pessoas, em fila. Cada uma disse uma de 2 frases: eu não ganhei o prêmio ou quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Sabendo que somente uma delas disse a verdade, qual das afirmações é verdadeira? Vamos analisar as posições. Se a pessoa no meio, a terceira, ganhasse o prêmio, teríamos o seguinte cenário. Nesse caso, a terceira pessoa diria a verdade ao dizer que não ganhou, e outras pessoas também poderiam estar dizendo a verdade. Mas o problema diz que apenas uma diz a verdade. Ao testarmos as possibilidades onde apenas uma pessoa fala a verdade, percebemos que isso só acontece se o ganhador estiver nos extremos. Assim, confirmamos que a única configuração que respeita a regra de apenas uma verdade é com o ganhador na primeira ou na quinta posição. Portanto, a afirmação verdadeira é que a pessoa que ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta. A resposta correta é a alternativa D. Você já se perguntou como esses vídeos são criados? Vou te mostrar os bastidores do projeto Gabarito Visual, que usa a tecnologia de ponta para transformar questões de papel em animações dinâmicas. Tudo começa com a captura do PDF original da prova, que é convertido em imagens de alta resolução. Depois, usamos uma ferramenta de anotação para identificar exatamente onde está o enunciado e a solução oficial. Aqui entra a magia. O Gemini ou o GPT-4 analisa as imagens, resolve o problema e cria o roteiro passo a passo. O áudio é gerado com vozes neurais brasileiras, garantindo uma narração clara e natural. Por fim, o Manin renderiza as animações matemáticas, sincronizando fórmulas e áudio perfeitamente. E assim, uma questão estática ganha vida. Inscreva-se para mais resoluções automáticas da OBM.